Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Elias chegando aqui na área para mais uma aula de gastronomia. E a aula de hoje é sobre construção de sabor. Você tem dificuldade de construir sabores? Ou na hora de você criar sabores, na hora de você exatamente fazer novas interpretações, você tem dificuldade de entender como é que funciona isso? Então, se essa é a sua dúvida, este é o tema da aula de hoje: construção de sabores. Então, fique comigo e bora nessa. Vamos entender aqui como é que funciona essa pirâmide de sabores, beleza? Mas antes disso, vamos ver nossa vinheta. Fala pessoal, beleza? Então vamos aqui agora continuando aqui na aula de cozinha contemporânea, certo? Já que a cozinha contemporânea ela é exatamente uma das suas principais características é exatamente fazer releitura, certo? Você precisa exatamente entender de preparações, precisa ter um bom paladar, certo? Precisa ser um pesquisador, uma pesquisadora na arte culinária. É importante isso, tá? Não vai adiantar você estar começando agora, já começar a misturar. Não, não, não. Calma. Aprenda primeiro as bases, tá? Vá ganhando experiência, vá ganhando quilômetros rodados na cozinha, né? Ou quilômetros cozinhados na cozinha, se acalme, tá? Vá ganhando um pouco mais de experiência, vá exatamente afinando, refinando o seu paladar, a sua técnica, certo? E vá ampliando, certo? O seu leque de pesquisa de sabores. Isso é importante, tá? Por quê? Porque quando nós saímos, o cozinheiro, ou seja, uma cozinheira, um chefe de cozinha sai para, por exemplo, está no seu dia de folga, vai em um restaurante, vai almoçar, jantar, ou fazer qualquer tipo de refeição, você sai como um pesquisador. Você não está ali para trabalhar, mas você olha o tipo de serviço, olha o cardápio, já tem um olhar, já vê como o prato foi disposto, às vezes tem um molho bacana, então você já, pô, isso aqui gostei, gostei. Eu acho que se isso combinar, e aí você já começa a criar algumas coisas na cabeça, certo? A partir daquele contato com o alimento. Isso é exatamente a pesquisa, a construção de sabores. Ou vi uma fruta nova, um tipo de queijo diferente, pô, isso aqui combina e tal. Chega em casa, eu vou fazer um teste. Chega na cozinha, eu vou fazer um teste. Isso também já começa a trabalhar essa questão da construção de sabores. Então a gente precisa entender essas três características, né? A, a, o sabor agradável é a primeira coisa que chega que caracteriza a boa cozinha, tá? Pode ser simples, se estiver bem feito, se estiver agradável, certo? Pode ser um prato de uma panela só, maravilhoso, mas está bem feito, tem critério, ó, isso é comida boa, isso é alta gastronomia, comida boa, feita com critério, ok, certo? Qual é a aparência que esse alimento tem? Isso é importante. Na construção de sabor, a aparência é a primeira coisa que chega. Depois vem exatamente, opa, que maravilha, que delícia. Depois vem as outras notas. Gostei ou não gostei, certo? Então, o sabor é a principal marca da boa cozinha, da boa comida. A textura, poxa, aquela textura na boca. Então, aquilo marca a boa sensação, certo? E aí eu preciso entender que a aparência é fundamental na gastronomia contemporânea. Afinal, essa é a primeira característica, que é uma apresentação diferenciada. As texturas, já viu como é os programas de TV? Três texturas de batata ou três texturas de quiabo. Isso está na crista da onda. Então, os cozinheiros precisam estar cientes que quais são as tendências alimentares que estão aí. E eu preciso entender desses dois Qs da nutrição. O primeiro Q é o Q da qualidade, e aí diz respeito à segurança alimentar, onde nós não negociamos a segurança alimentar.
Porque eu preciso garantir que esse alimento esteja inócuo, livre de contaminantes. Esse é o primeiro Q da qualidade. Então, um cozinheiro ou uma cozinheira precisa velar pela qualidade dos alimentos, pela segurança dos alimentos, certo? Então, nós precisamos ser manipuladores responsáveis. Afinal de contas, nós estamos exatamente manipulando a saúde do outro. Então, é importante. O segundo Q é o Q da quantidade. Que essa quantidade seja adequada, certo? Às diversas etapas desse indivíduo, tá? É criança, é adolescente, é jovem, é idoso, tá? Então a comida precisa estar na quantidade adequada para isso. Então a construção de sabor ela vai verificar qual é a aparência desse alimento, quais são as texturas que esse alimento tem na boca e se ele está livre de contaminantes. Não vai adiantar nada se você entregou um alimento, está lindo, maravilhoso, textura maravilhosa, mas quando o cliente sai do restaurante, ele sai para ir para o hospital. Mas Elias, na construção de sabor, precisa sim. Você precisa exatamente exatamente estar atento à qualidade. Porque existem pontos críticos de controle que o alimento está sujeito à contaminação. Porque se você não controlar esse, todas as outras variáveis não vão valer de nada. Ninguém vai lembrar de que a aparência era maravilhosa, a textura era maravilhosa. Vai lembrar deste dia tenebroso e olhe lá. Porque o alimento também pode ocasionar certos óbitos. Tá? Então é importante que a gente entenda isso. Então, o sabor agradável é a primeira marca da boa cozinha. Mas eu preciso controlar diversas variáveis. Tá? Então, vamos prosseguir aqui para a construção. Opa, dei uma cortadinha aqui. Para a construção do sabor. Então, é importante que a gente entenda que na construção de sabor, certo? Vamos verificar aqui exatamente essa pirâmide da construção de sabor. Agora sim, está tudo ok. Certo? Olha o que está na base. Né? Os sabores mais importantes do preparo. Então, quando você estiver pesquisando aí uma receita, quais são os principais ingredientes que estão na base do sabor? Né? Nossos alunos aqui têm muita dificuldade na hora de fazer uma releitura, fazer uma interpretação de uma receita, de uma arte culinária, de uma receita clássica. Primeira coisa que você tem que fazer, quais são os ingredientes que estão na base? Quais são as notas principais? Quais são os ingredientes principais? Tá? Então é importante que você comece a mapear. E quais são as principais variações que eu posso mexer. Então, primeiro eu olho os ingredientes de base. Depois, no meio da pirâmide, eu tenho exatamente as técnicas, como eu posso variar, certo? Esses ingredientes. Como eu posso trazer novas perspectivas e interpretações, certo? Desta receita. Opa, agora sim eu já começo. Então, a harmonia criada entre os sabores e aromas dos ingredientes pelo cozinheiro, ao combiná-lo com sua experiência, às vezes é chamada de perfil do sabor. Deixa eu te explicar o que é isso aí. Toda vez que você pega uma receita que você de uma outra cultura, ou até mesmo da nossa própria cultura, você não está inerte na produção culinária. Você interfere ativamente, você é um ser ativo na preparação. Tá? Então, sua mente, a sua memória gustativa está o tempo todo tentando trazer traços que você já conhece, adaptando ao seu paladar. Então, você não está, certo? Fora daquilo ali. Então, você é um ser ativo na hora que você está cozinhando. E muitas vezes você vai exatamente trazer adaptações de acordo com o seu perfil gustativo. Ou seja, com a sua memória gustativa. Alimentos
temperos que constantemente você está utilizando. Por exemplo, tem gente que gosta de utilizar coentro em tudo. E não pode. Nem tudo vai bem com coentro, gente. Tem gente que gosta de... Tudo vai com coentro. Não vai. Tem gente que já gosta de salsa. Tem gente que já vai... Então veja quais são as ervas e especiarias que você constantemente está utilizando. Pápricas picantes, defumadas, tipos de pimenta, certo? Aí tem gente que gosta de trabalhar com shoyu, outro gosta de trabalhar muito com molho inglês. Opa, são elementos que cotidianamente faz parte do seu perfil de sabor que vai sendo construído ao longo da sua trajetória. Porque o nosso paladar ele é progressivo. Ele vai exatamente crescendo ao longo da nossa vida. Há pessoas que realmente o paladar não cresceram. Se você é uma delas, que ainda tem um paladar infantil, eu acho coisa muito doce, que não aprecia o amargo, marque aí, deixa aí, professor, eu preciso trabalhar o meu paladar. Então veja que esse é o perfil do cozinheiro, que a gente precisa moldar, certo? No topo da pirâmide está exatamente o bom senso. Eu gosto muito de coentro, mas, opa, eu tenho que entender, eu tenho que ter bom senso, que nem todas as comidas vão com coentro. Ah, eu adoro cominho. Pô, peraí. Eu preciso entender que é uma especiaria fortíssima. Que um cominho numa feijoada faz diferença. O cominho numa dobradinha faz diferença. Mas o cominho não é para tudo. Não dá. Não dá para você utilizar cominho em tudo. Vai fazer uma massa, cominho. Vai fazer um molho, cominho. Não, peraí, calma. Vamos ter calma. Aí eu preciso ter bom senso. Embora o cominho está dentro do meu perfil de paladar, eu preciso ter bom senso. Peraí, eu sou um cozinheiro regional, estou constantemente fazendo pratos regionais, então o cominho vai fazer parte. Com parcimônia, com calma, tá? Para ter bom senso, porque o excesso de especiarias também, ele traz um dano à preparação, tá? A especiaria demais também você tem formação de gases, certo? Às vezes a pessoa vai degustar, por exemplo, um feijão que não tem muita especiaria ou que não passou por um remolho, já você tem uma formação de gases rapidamente, tá? Então vamos ter calma. Então na base da preparação estão os principais ingredientes e eu preciso variar, praticar as práticas culinárias, quais são as variações possíveis, tá? No perfil de paladar, eu preciso ter bom senso. O que eu posso trabalhar? Deixa eu pesquisar aqui quais são os principais sabores e notas que eu posso trazer para esse alimento sem perder a principal característica desse produto, tá? É importante. Deixa eu ajeitar aqui que está desconfigurando aqui às vezes, tá? Então, na construção do paladar, certo? Do perfil de sabor, a gente precisa trabalhar essa construção, certo? Que vai sendo moldado ao longo da carreira, certo? Deste ou desta cozinheira, certo? Que você vai identificar. Professor, eu gosto muito da cozinha regional, eu gosto muito da cozinha italiana, eu gosto muito da cozinha internacional. Eu sou cozinheiro. Qual é o seu perfil de sabor? Qual é o seu perfil de sabor? O que constantemente você está utilizando que faz parte da sua paleta de sabores, tá? Então, os alimentos proporcionam experiências complexas aos sentidos. Pô, nós estamos aqui, quando você submete essas misturas, é um processo de alquimia, as transformações químicas e fisicoquímicas que um alimento é submetido. Ao compor um novo prato, o cozinheiro deve, em primeiro lugar, entender que é preciso considerar mais do que simplesmente o sabor, certo? Eu preciso considerar a aparência, a cor, o contraste, o formato, o brilho, a organização do prato, tudo. Tem gente que é muito bom na construção de sabor, mas não tem aquela capacidade de deixar os alimentos atrativos. Tem gente que é muito bom, constrói sabores fácil, na hora de trazer contraste, organizar um prato, ele não consegue. Eu preciso entender os aromas que compõem o sabor, a sensação que
que essa mistura tem na boca? Qual é a textura? É mais úmido, é menos úmido? Tem uma acidez, tem uma crocância? Qual é o tipo de temperatura? Então tem um molho quente, tem um molho frio. Isso é construir sabores. Tá? Então é importante que a gente entenda que a construção de sabores, ela vai exatamente trabalhar várias nuances do cozinheiro. Então é preciso que o cozinheiro continue viajando nos sabores, na pesquisa, isso é importante, não só de receitas, mas a pesquisa de ciência de cozinha. Né? Beber também em livros da ciência da nutrição, beber em livros de história da gastronomia, entender como é que essas receitas foram criadas lá e entender o que é que se faz agora. Isso é importante, tá? Então, para que esse vídeo não fique muito grande, eu vou parar por aqui e vamos para a segunda aula sobre construção de sabores, tá? Então, se você está gostando aí, deixe seu like e compartilhe aí qual é o seu perfil de sabor. Quais são os ingredientes que costumeiramente você utiliza na sua comida? Fale para mim. Beleza, pessoal? Até a próxima!